Você não pode fazer nada sozinho. Não é possível construir um avião sozinho. Não se pode jogar futebol sozinho. Você precisa ter colegas de equipe, precisa de apoiadores, amigos. Como você convence as pessoas a apoiá-lo e a segui-lo? É falando bem, comunicando-se bem, escrevendo bem ou liderando pelo exemplo. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bem-vindos de volta da School of Greatness. Eu estou muito animado com o nosso convidado de hoje. Seu nome é David Rubstein, cofundador da Carlyle Group, uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas de investimento privado do mundo, que administra 230 bilhões em ativos em 30 escritórios em todo o mundo. Você lançou um livro chamado How to Lead, que me deixou muito feliz porque você entrevistou os maiores líderes mundiais e CEOs e também... Eu estou muito ansioso para me aprofundar nisso, então, David, bem-vindo à The School of Greatness. Muito obrigado, agradeço o seu convite. Claro, eu vi muito do seu conteúdo, das suas entrevistas e você está conectado a líderes muito poderosos e pessoas que são as mais ricas do mundo, líderes mais bem-sucedidos do nosso tempo. E eu estou curioso e a primeira pergunta é, quem é o maior modelo para você quando se trata de liderança? Bem, o maior líder que este país já teve, eu não diria que ele pode ser um modelo a ser seguido porque não estamos no nível dele, mas é Abraham Lincoln. Ele manteve o país unido de uma forma que, na minha opinião, ninguém mais poderia ou tentaria, então é um ótimo modelo nesse sentido. No mundo dos negócios, eu diria que Jeff Bezos e Bill Gates são pessoas que conheço razoavelmente bem e que criaram empresas incríveis em um período de tempo relativamente curto. E acho que realmente mostram às pessoas como criar uma grande empresa. Atualmente, na área governamental, Jim Baker, que era da minha empresa e está no livro, foi alguém que eu realmente admirei pelo que ele fez quando foi secretário do Tesouro, secretário de Estado e também chefe de gabinete. Essas são algumas pessoas que acho que admiro e tenho modelos a seguir e as coloco nesse contexto. E se alguém está querendo aumentar suas habilidades de liderança, você sugeriria que essas pessoas seguissem pessoas do seu setor para poder ter como modelo ou que elas seguissem grandes líderes de setores diferentes? O que você sugere? Eu acho que não se trata de uma coisa ou outra. Acho que se você está em um setor, as pessoas que se saíram bem nesse setor provavelmente têm alguns traços de liderança que você pode querer seguir. Mas acho que também é importante procurar traços de liderança em outras áreas. Assim, se você for um líder militar, poderá observar as habilidades que as pessoas têm na área política ou na área comercial e vice-versa. Logo, eu diria que o mais importante são os tipos de características de que falei no livro. Essas são as principais coisas. Aprender a fracassar e a se recuperar disso. Aprender a se comunicar com as pessoas. Aprender a compartilhar o crédito. Todos esses tipos de coisas. E que são aplicáveis em qualquer área de negócios ou da vida. Você falou sobre liderança e visão do futuro. O que significa visão? Como é que alguém desenvolve? O que significa liderança com visão de futuro e como alguém pode desenvolver essa habilidade de fazer isso? Bem, como você sabe, no mundo dos negócios hoje, as pessoas estão obcecadas. Se você é uma empresa de capital aberto, com o preço de suas ações ou seus lucros trimestrais. Liderança visionária são pessoas que estão olhando para coisas que estão muito à frente. Um bom exemplo disso é Jeff Bezos. Quando sua empresa abriu capital em um determinado momento, a ação realmente caiu para cerca de $6 por ação, depois que a bolha da internet estourou em 99 e 2000. E ele não prestou atenção em Wall Street, que disse, você precisa ter lucros, você não está tendo nenhum lucro. Ele disse, não, estou construindo a base de clientes. Estou construindo a marca e não me importo com lucros, os lucros virão depois. E ele estava certo, mas ele estava olhando 3, 4, 5 anos à frente e é isso que você tem que fazer. Se você realmente tem a habilidade de ser um grande líder, você precisa ter uma visão do futuro. Não se preocupar com o que está acontecendo hoje, amanhã, no próximo trimestre ou mesmo no próximo ano, mais 3 ou 4 ou 5, 6 anos à frente. E quando alguém é um líder de negócios, o que você acha? Eu estou ouvindo você falar sobre Bezos, que trabalhou com Richard Branson, na minha opinião também é um mestre de branding e marketing. Qual é a importância da construção de uma marca como líder empresarial em vez de gerar receita?
Bem, a marca é realmente importante e a receita virá em seguida. Se você desenvolver uma marca, o mais importante é que leva muito tempo para desenvolvê-la e um curto período de tempo para destruí-la. Acho que já vimos algumas pessoas fazerem grandes coisas para construir sua marca e depois cometerem um erro terrível e destruírem a marca. Por isso acho que quando comecei a trabalhar como um jovem advogado, no primeiro dia em um escritório de advocacia, o diretor do escritório chegou e disse: "A única coisa que você realmente tem na vida é sua reputação. Leva-se uma vida inteira para construí-la e 5 minutos para destruí-la. Então não façam nada que seja eticamente impróprio." E o que ele estava dizendo é que sua reputação é sua marca. Você tem uma marca, eu tenho uma marca. Levamos um tempo para obter essa marca. Você levou vários anos para desenvolver a marca que tem atualmente. Se você cometer um erro terrível ou algo assim, isso pode destruir essa marca. Portanto, é preciso ter muito cuidado com sua marca, pois leva muito tempo para construí-la e ela pode ser destruída da noite para o dia. Por exemplo, vimos o que aconteceu em Washington recentemente. Algumas pessoas achavam que iriam concorrer à presidência na próxima vez. Agora, elas têm sorte se conseguirem permanecer no Senado dos Estados Unidos. Na minha opinião, sua marca foi destruída. Certo. Todo mundo quer saber quais são os hábitos, rituais, rotinas de todos esses grandes líderes. Também me perguntam isso bastante. Eu já entrevistei muitos atletas de elite mundial, cientistas médicos, e todo mundo quer saber esses truques, né? E eu tenho certeza que você recebe muito essa pergunta. Eu tô curioso para saber quais são as rotinas e os hábitos das pessoas que você entrevistou, que você mais admira, que, na verdade, você não está implementando no seu negócio, na vida, algo que você sabe que deveria fazer, mas que não está conseguindo implementar. Bem, Jeff Bezos, quando o entrevistei, disse que dorme 8 horas por noite. Isso é indispensável para ele. E eu nunca dormi 8 horas, então sei que não estou fazendo isso. Ele disse que não gosta de chegar cedo ao escritório e tomar decisões precoces, e que não gosta de tomar nenhuma decisão antes das 10 horas da manhã. Obviamente, evitei seguir essa regra ao longo dos anos. E ele também diz que não gosta de tomar decisões importantes depois das 17 horas, pois fica cansado. Então, eu gostaria de ter... Você toma grandes decisões em 1 hora? Basicamente. E ele disse que só toma 2 grandes decisões por dia e apenas entre 10 horas e 15 horas ou 16 horas. Obviamente funcionou. Mas parece que você poderia ouvir muita gente dizer que acordar cedo e trabalhar cedo e ficar na frente de todo mundo, mas eu estou ouvindo que um dos maiores líderes empresariais do momento, na verdade, talvez ele pode até se levantar cedo, mas não está tomando decisões tão cedo, né? Bem, não há dúvida de que você pode trabalhar obsessivamente de modo que fique cansado e não seja realmente produtivo. Portanto, as horas de trabalho não significam necessariamente que as horas de resultado serão tão boas. Jeff provavelmente está exagerando um pouco ao dizer isso, mas acho que, como regra geral, o trabalho árduo produz melhores resultados do que nenhum trabalho ou um trabalho modesto. E como regra geral, uma inteligência razoável é melhor do que não ter inteligência alguma. Acho que não é preciso ser um gênio para criar uma grande empresa, mas acho que trabalho árduo e inteligência razoável são 2 elementos essenciais. E Jeff e Bill Gates, obviamente, tinham isso. Você tem um currículo impressionante, tem resultados incríveis que vem crescendo constantemente ano após ano em termos de finanças e negócios também, mas também filantrópicos e faz parte do conselho de várias organizações prestigiadas. Então, o que você diria que foi um grande sucesso que você implementou ano após ano de forma bastante consistente e que começou a reconhecer em outros líderes que eles também estavam fazendo? Quais foram essas coisas? Bem, basicamente, acho que a coisa mais importante a se fazer e a mais difícil é descobrir o que te faz feliz. A felicidade pessoal é a coisa mais difícil da vida. É preciso descobrir o que você quer fazer, não o que seus pais querem que você faça, ou seus filhos querem que você faça, ou seus parceiros, mas o que você quer fazer. E se você estiver pessoalmente feliz com o que está fazendo, muitas outras coisas boas surgirão a partir disso. Por isso, tentei descobrir o que me faria feliz e não estava feliz advogando. Eu estava feliz trabalhando na Casa Branca, mas isso acabou quando perdemos a eleição em 1980. Então, posteriormente, não me senti feliz exercendo a advocacia. Comecei um negócio em 1987 e realmente adorei, me diverti e isso foi ótimo para mim. Depois, decidi doar basicamente todo o meu dinheiro quando assinei o Giving Pledge há alguns anos e estou fazendo isso. Adoro a filantropia e adoro me envolver e ajudar outras pessoas. Essas são as coisas que me deixam muito, muito feliz. Descobrir o que te faz feliz sem o auxílio de um psiquiatra. E não há nada de errado com psiquiatra
psiquiatras, mas eu não tive um. Mas descobrir o que te faz feliz é essencial para começar a fazer o que você quer. E quando você descobrir o que o fará feliz, terá de descobrir como buscar isso. Quantas pessoas já assinaram o Giving Pledge? Cerca de 215 ou mais, provavelmente 80% ou mais deles são dos Estados Unidos. Originalmente, acho que 40 assinaram o documento quando o criamos há alguns anos. E o Giving Pledge é uma coisa legal, mas não quero superestimar seu valor. Acho que ele é bom para chamar a atenção para os filantropos e para o que as pessoas podem fazer com a filantropia se forem inteligentes. Mas apenas 215 pessoas o assinaram. Então, o que realmente é preciso fazer é que todos que não são tão ricos quanto essas pessoas peguem parte de sua riqueza e doem, talvez não tanto quanto as outras pessoas estão se comprometendo a fazer, mas façam algo que retribua à sociedade. Gostaria de lembrar às pessoas que a filantropia é derivada de uma antiga palavra grega que significa amar a humanidade. Não significa necessariamente preencher cheques. Você pode amar as pessoas doando seu tempo, sua energia e suas ideias. E a coisa mais valiosa que você pode doar é o seu tempo, porque você tem uma quantidade muito limitada dele. Não é possível obter mais tempo. Assim, tento incentivar as pessoas de todos os níveis de riqueza e de todas as faixas etárias a se envolverem em algo que considerem importante na sociedade e que torne a humanidade um pouco melhor. Você se cercou das pessoas mais ricas do mundo, você as entrevistou, é amigo delas, administra parte da grana delas. Então, quais são os hábitos de uma mentalidade rica com uma mentalidade pobre, né? Quais são esses hábitos que você realmente vê e como é que eles pensam de maneira diferente para poder ter mais abundância? Bem, as pessoas ricas em geral, não estou falando de pessoas que herdaram, mas geralmente, e a maioria das pessoas mais admiradas no mundo dos negócios, são pessoas que conseguiram por conta própria, que meio que descobriram como fazer isso. Elas tendem a ser muito focadas, trabalhadoras, razoavelmente inteligentes, muito persistentes e têm alguns hábitos de trabalho que as levaram ao topo. As pessoas que não se enquadram nessa categoria tendem a ser pessoas não tão concentradas, não tão trabalhadoras, não tão motivadas a conquistar algo na vida. E não há nada de errado nisso. Você pode ser muito feliz. A felicidade é a coisa mais importante. Você pode ser muito feliz se não for rico, se não for um empresário bem-sucedido, se for apenas uma pessoa modesta, se tiver uma boa família, se amar seus filhos, se passar tempo com eles e se isso lhe proporcionar felicidade. Não há nada de errado nisso. Mas as pessoas mais ricas tendem a se concentrar muito em um ou dois objetivos comerciais. Elas têm uma meta, têm uma ideia, querem persegui-la e o dinheiro é um produto secundário. A maioria das pessoas que conheço que são muito ricas chegaram lá não dizendo eu preciso ser rico, mas dizendo quero provar que minha ideia funciona e vou trabalhar duro para provar isso. Estão mais focadas em como eu posso resolver o problema, né? Ou ajudar a aliviar a dor no mercado por meio de alguma inovação, ideia, um processo. E, na sua opinião, quais foram alguns dos hábitos ou uma forma de pensar que as pessoas podem implementar na primeira hora da manhã para ajudar a começar a ganhar mais financeiramente, seja nas suas carreiras ou atividades paralelas aos negócios? Bem, acho que na primeira hora do dia tente descobrir o que aconteceu durante a noite e responda aos e-mails ou a outras coisas que você tenha que responder. E depois descubra o que está acontecendo no mundo. Ler um jornal, o equivalente a isso. E depois descubra quais são as 2, 3, 4, 5 coisas que você quer fazer naquele dia. Porque é muito fácil, como você sabe, irmos para o escritório ou o equivalente no período da Covid-19 e de repente recebemos ligações, e-mails, interrupções e no final do dia podemos dizer que não realizamos o que queríamos. Certo. Você realmente precisa dizer o que estou tentando realizar hoje e quais são as maneiras de evitar ser tentado a abandonar essas metas e como posso manter o foco nelas, e isso será muito útil. Você sempre seguiu uma rotina semelhante por muito tempo, de forma consistente e pessoal, ou você adaptou rotinas diferentes pela manhã para si mesmo? Bem, acho que provavelmente porque nunca tive certeza se era inteligente ou bom o suficiente para chegar a algum lugar, adaptei o hábito ou adotei o hábito desde cedo de ser um trabalhador árduo, ou seja, passar muito tempo trabalhando. Se eu precisava fazer isso, eu não sei. Talvez eu pudesse ter sido mais sociável ou mais extrovertido, ou talvez eu pudesse ter sido um atleta melhor, como você foi. Mas basicamente eu trabalhava muito e isso provavelmente me deixava entediado, mas me permitia focar no tipo de coisa que eu queria fazer. Eu diria que a
medida que envelhecemos na vida, percebemos que queremos ter certeza de que sentimos o cheiro das rosas e fazemos todas as coisas que queremos fazer antes que demore muito e não possamos fazê-las. Você é muito jovem para os meus padrões. Eu costumava ser a pessoa mais jovem da sala. Quando eu estava na Casa Branca, era um dos principais assessores do presidente aos 27 anos de idade. Agora acho que sou a pessoa mais velha na sala, e quando você é a pessoa mais velha na sala, você meio que se pergunta por que ainda está na sala, se deveria estar fazendo outra coisa. Muitas pessoas da minha idade são aposentadas. Quando a Previdência Social foi criada, acho que a idade de aposentadoria era 65 anos, mas naquele período, a maioria das pessoas não passava dos 65 anos. Agora as pessoas estão vivendo até meados dos 80 anos, talvez em uma base normal, e por isso as pessoas estão se aposentando mais tarde. Mas mesmo que você, digamos, se aposente aos 70 anos, ainda tem muito tempo para fazer as coisas, e é nesse momento que você pode dizer: quero continuar trabalhando, quero fazer outras coisas. Agora, minha regra geral é que as pessoas que se aposentam às vezes morrem imediatamente porque de repente seu corpo não tem mais nada para fazer e relaxa demais. E vemos pessoas que se aposentam e no dia seguinte morrem. E não estou exagerando. Conheço muitas pessoas que se aposentaram e relativamente rápido depois disso morreram por qualquer motivo. Obviamente, há exceções a isso. No meu caso, observei que muitas pessoas que eu gostaria de ter como modelo continuam trabalhando. Warren Buffett tem agora 90 anos e continua trabalhando. Hank Greenberg tem 95 anos e continua trabalhando. Então, acho que quando você tem um objetivo, vai para o escritório todos os dias ou o equivalente e está trabalhando, acho que isso pode manter o corpo e a mente ativos. Quer dizer, eu já entrevistei alguns dos membros do Giving Pledge e eu sempre me inspirei na forma como esses bilionários pensam e criam, resolvem problemas, inovam. Eu tô curioso, você já se arrependeu de olhar para trás e dizer: gostaria de não ter trabalhado tão duro assim? Eu tenho uma certa quantia de dinheiro agora, mas teria ficado feliz com a metade, ou teria vivido uma vida incrível com menos do que isso, né? Você já pensou sobre isso? Sou judeu, então acho que estou sempre me arrependendo das coisas. Estou sempre olhando para trás, nunca estou feliz, claro. Eu gostaria de ter feito 1 milhão de coisas diferentes. Em Carlisle, tive a chance de ser um investidor do Facebook quando Mark Zuckerberg estava em Harvard e recusei. Tive a chance de possuir uma grande parte da Amazon e, na verdade, recusei. Recusei a Netscape quando Mark Andreessen estava começando. Recentemente, tive a chance de investir a um preço muito baixo antes da IPO, Initial Public Offer, oferta pública inicial, da Moderna, e recusei. Então, cometi muitos erros e tenho muitos arrependimentos. Gostaria de ter sido um atleta melhor, mais agradável, mais bonito, mais charmoso e uma série de outras coisas. Eu gostaria de poder tocar um instrumento musical. Gostaria de poder falar um idioma estrangeiro. Gostaria de ter escalado o Monte Everest, mas dentro do razoável, estou razoavelmente feliz com o que fiz, considerando minhas habilidades. E o mais importante para mim é que meus pais viveram para ver praticamente tudo o que eu fiz. Acho que um dos maiores prazeres da vida é um pai ver um filho realizar algo útil. E meus pais viram isso e eu tive o prazer de ajudá-los a ver isso. E, é claro, agora tenho 3 filhos e tenho prazer em ver o que eles fazem e vivem, tentando ajudá-los a serem criados de maneira adequada. E, com sorte, também serão cidadãos produtivos. Então, essas são algumas coisas com as quais estou feliz e não me arrependo. Apenas gostaria de não ter perdido tanto tempo assistindo à televisão quando era mais jovem ou de não ter praticado esportes nos quais não tinha habilidades naturais. Provavelmente, eu deveria ter me concentrado em esportes nos quais eu poderia ter me saído melhor, ou tenho certeza de que sonhei acordado demais quando estava no ensino médio ou algo assim. Mas, de modo geral, estou razoavelmente feliz com minha situação na vida. Meu desafio agora é viver o máximo que puder para poder fazer mais coisas, doar meu dinheiro, ver alguns netos, vê-los crescer e, por fim, tentar retribuir ao país. É nisso que estou interessado. Se você pudesse voltar aos 37 anos quando você começou o Carlyle Group, você tinha 37 anos, mesmo. né? É a minha idade agora. Que conselho você daria para alguém que está entrando em espaços novos? Eu sinto que eu sempre fui o cara mais jovem na sala de esportes, eu sempre fui o mais habilidoso e por isso eu participei do time principal quando eu era calouro e no segundo ano também. Na faculdade eu era o mais jovem jogando com os veteranos. Depois entrei no mundo dos negócios um pouco cedo, eu diria, né? E sempre senti que tinha pessoas 10, 20 anos mais velhas do que eu naquela sala, né? E agora eu tô chegando nos 40 e penso, cara, esses jovens do YouTube, TikTokers, estão começando a criar e desenvolver negócios. Eu
Sinto que eu estou me tornando mais velho e entrando nessa nova fase. Que conselho você daria a alguém de 35 nessa faixa sobre como criar uma vida mais rica enquanto constroem os seus negócios para que elas não se arrependam no futuro? Bem, acho que, mais uma vez, você precisa descobrir o que o faz feliz na vida. E muitas vezes as pessoas não sabem o que faz você feliz. Na verdade, eu não tinha interesse em ganhar dinheiro. Vim de uma família pobre. Meu pai era um operário. Eu não tinha nenhum interesse em dinheiro. Ninguém realmente falava sobre ganhar dinheiro na minha família. Não era algo importante para mim e eu só queria trabalhar na política e no governo, onde não se ganha dinheiro. Mais tarde, percebi que o que eu havia escolhido fazer, o direito, não era tão interessante para mim. Então, aos 37 anos, fiz uma correção no meio do caminho e entrei no mundo dos negócios e gostei. Acho que as pessoas devem experimentar. Digo aos meus filhos para experimentarem muitas coisas diferentes. E quando chegarem aos 30 anos, provavelmente devem descobrir o que os faz felizes e onde têm algumas habilidades e então buscar algo nessa área, embora ainda possam, obviamente, fazer correções no meio do curso mais tarde. Acho que aos 37 anos você já deve ter uma noção razoável de quais são suas habilidades, em que você é bom, do que gosta e, portanto, deve buscar algo nessas áreas que tire proveito delas. Mas lembre-se de que você deve sempre ter alguns interesses externos, pois trabalhar o tempo todo não o deixará necessariamente mais feliz. Você deve ter alguns interesses externos. Você deve aprender a se relacionar com as pessoas, aprender a relaxar, aprender a manter seu corpo em forma, a manter sua mente em forma e a ter uma vida plena e equilibrada, se possível. E se houvesse, eu sei que você não se arrepende de nada, mas você disse que gostaria de ter feito outras coisas, tipo tocar um instrumento e aprender um idioma, cuidar mais da saúde em vez de trabalhar tanto. Se você pudesse voltar aos 37 anos e dizer, tudo bem, eu quero me comprometer a fazer 3 coisas que eu gostaria de ter feito diferente, isso aqui é um instrumento, é a saúde, é relaxar mais, é viajar mais, quais seriam essas 3 coisas que você faria diferente? Obviamente é hipotético, eu sei que você está feliz, mas o que você faria? Bem, eu gostaria de ter me envolvido mais em manter meu corpo em forma enquanto estou razoavelmente saudável. Provavelmente não me exercitei o suficiente e não encontrei um esporte em que fosse bom o bastante para me dedicar, mas gostaria de ter me envolvido mais com exercícios e saúde. Em segundo lugar, gostaria de ter aprendido a fazer algo mais criativo, como tocar um instrumento musical ou fazer algo na área de artes. Estou envolvido com as artes como doador e assim por diante, mas não tenho nenhuma habilidade artística. E eu poderia ser um pintor, um músico, algo mais criativo. Gostaria de ter feito isso e de ter passado mais tempo, como todo mundo diz, com os filhos. Quando se tem filhos, quando eles são pequenos, não se pode fazer muito com eles. Você pode trocar as fraldas ou correr atrás deles, ensiná-los a fazer algumas coisas, mas quando se está construindo uma carreira, há a tentação de entregar os filhos a outras pessoas e talvez, provavelmente em retrospecto, eu gostaria de ter passado mais tempo com meus filhos. Agora tenho 3 filhos, todos com MBAs. E você pode dizer que cometi um erro terrível, porque não há poetas, não há artistas lá. Todos eles têm MBAs e estão todos no setor de private equity. Você poderia me dizer que fui muito bem sucedido ou muito mal sucedido, dependendo do seu ponto de vista. Mas à medida que você envelhece, percebe que a coisa mais importante do mundo são os relacionamentos. Logo, você quer ter relacionamentos com seus filhos e, por fim, com seus netos e assim por diante. Então, se eu pudesse fazer tudo de novo, faria algumas coisas de forma diferente. Mas, no geral, tive sorte na vida e poderia muito bem ter conseguido um emprego na Casa Branca, não ter fundado uma empresa como a minha e provavelmente hoje eu estaria aposentado como um advogado medíocre e morando em algum lugar da Flórida jogando shuffleboard. Isso não aconteceu, então estou razoavelmente feliz. E o que você diria, quer dizer, você tem conversas com as pessoas mais ricas do mundo, mas também é amigo delas, né? Assim como eu tive muita sorte com pessoas que entrevistei, mantive contato e me tornei amigo delas, eu espero continuar sendo amigo de você, David, depois dessa entrevista, mas quais são algumas das conversas de portas fechadas que as pessoas realmente se abrem sobre seus arrependimentos? As pessoas realmente ricas, eu gostaria de ter me exercitado mais, ter sido mais, saudável. Muitas pessoas veem Steve Jobs, né? Ele teria desistido de toda a sua grana para poder ter mais alguns anos de vida, ou... Bem, ninguém que seja rico diz, eu gostaria de ser muito mais rico. Ninguém diz isso porque você percebe quanto dinheiro realmente precisa gastar e assim por diante. O que as pessoas dizem é,
Gostaria de ter passado mais tempo cheirando as rosas. Gostaria de ter passado mais tempo com meus filhos. Gostaria de ter passado mais tempo desenvolvendo relacionamentos ao redor do mundo ou do país, conhecer áreas nas quais não sou especialista. Ninguém diz que preciso ganhar mais dinheiro, que preciso estar no topo da lista da Forbes 400. E quando as pessoas chegam a um certo ponto, veja bem, todos os seres humanos, como regra geral, com exceção de 0,0001%, querem viver mais. Agora, mesmo as pessoas que vivem em situações muito insalubres ou na pobreza, ninguém diz, como regra geral, que realmente não gosta de viver. Eu quero morrer. Obviamente, as pessoas cometem suicídio. É uma porcentagem muito pequena da população. Então, por que as pessoas querem viver mais? Bem, há uma regra geral. A vida tem muitos prazeres e você pode ser feliz, e isso é uma sensação boa. Acho que o que as pessoas mais querem fazer quando ficam ricas é descobrir como podem manter essa coisa boa por um bom tempo. E assim, de repente, você vê pessoas muito ricas começando a ter aulas de ginástica, ou um treinador, ou a se exercitar mais, ou a se alimentar de forma mais saudável, e a fazer coisas que lhes permitam viver mais e ter os benefícios pelos quais trabalharam por mais tempo. E é isso que a maioria das pessoas quer. Agora, na sua idade, a última coisa em que está pensando é na aposentadoria ou se vai morrer logo e é melhor fazer as coisas. Você é muito jovem, mas em algum momento, quando tiver 67 ou 77 anos, pensará nisso de forma um pouco diferente. Mas é engraçado porque você tem uma noção diferente do tempo em diferentes fases da vida. Quando eu tinha 9 ou 10, eu pensava sobre alguém de 40 anos, eu pensava, cara, eles estão prestes a se aposentar, estão velhos. Naquela época, no início dos anos 80 e 90, eles não me pareciam tão saudáveis, mas agora as pessoas estão vivendo mais, né? Estão se mantendo mais ativas com 50, Sim, 60, é claro, 70, as pessoas 80. vivem mais. Quando as pessoas saíram das cavernas, há 400 mil anos, a expectativa de vida média era de 20 anos. No início do século XX, em 1900, a expectativa de vida média nos Estados Unidos era de 49 anos. Para com isso. 49. Atualmente, as pessoas esperam viver mais. Quando eu era garoto, havia um presidente chamado Dwight Eisenhower, e vocês provavelmente não se lembram dele, mas talvez tenham visto fotos dele. E eu costumava dizer, rapaz, esse é um homem velho. Certo, então, bem, ele foi eleito presidente aos 62 anos. Quantos anos e ele saiu tinha? aos 70. Então, ele era mais jovem do que eu sou agora. Quando eu estava na Casa Branca, eu tinha 33 anos no último ano, 31 anos, e estávamos concorrendo com Ronald Reagan, que tinha 69 anos. E eu disse, presidente Carter, o senhor não precisa se preocupar porque Ronald Reagan é muito velho. Ele tem 69 anos, não consegue sair da cama de manhã. Ele é 2 anos mais novo do que eu. Li outro dia que quando John Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963, disseram ao presidente da Câmara que era o próximo na linha de sucessão para ser presidente dos Estados Unidos se Lyndon Johnson fosse morto ou algo assim. Bem, ele desmaiou e disseram que ele era um homem muito velho. Não era inesperado que ele desmaiasse. Bem, qual era a idade dele? Tinha 71 anos. Então, agora eu tenho essa idade. É surpreendente. Por outro lado, há pessoas como Warren Buffett, que tem 90 anos de idade e o cérebro ainda está forte, mas você não sabe exatamente o que é isso. Mas é claro que quando você chega aos 60 anos, sabe que viveu mais do que viveria. Você quer correr para fazer as coisas. Estou fazendo o que chamo de correr para a linha de chegada, ou seja, estou tentando fazer coisas que nunca fiz antes, mas continuo dizendo que é melhor fazer, porque quem sabe quando meu cérebro vai embora ou o corpo vai embora. Assim, você é muito jovem para se lembrar disso e a maioria dos seus ouvintes e espectadores provavelmente é muito jovem, mas em algum momento você percebe que algo vai dar errado. É uma coisa engraçada. Você tem o corpo que seus pais lhe deram e esse cérebro que seus pais lhe deram, mas você não sabe qual dessas partes será afetada em algum momento. Pode ser que apareça um câncer, pode ser que seu cérebro não funcione e você simplesmente não sabe. Portanto, você só precisa continuar o máximo que puder, esperando que essas coisas permaneçam com você enquanto você realmente quiser estar lá. Mas é claro que algumas coisas às vezes não vão continuar existindo e algumas partes do corpo não vão funcionar. E você não poderá fazer tudo o que quiser. Você quer fazer as coisas antes disso para não se arrepender quando olhar para trás. Uau! Eu lembro de quando eu era mais novo, quando as pessoas chegavam nos 40, elas passavam pela crise de meia-idade, quando as pessoas chegavam, né? Era quando passavam por essa crise, porque a expectativa era em torno dos 70, 80 anos, né?
Muito bem, vamos colocar desta forma. Se você fosse um jogador de basquete da NBA hoje, seria chamado de velho. Certo. LeBron James tem 35, 36? Sim, eles estão tirando sarro de Roger Federer. Ele tem 39 anos de idade. Como ele ainda pode jogar tênis? Dominando, né? Mas para alguns esportes, você é uma pessoa idosa. Há alguns atletas que se aposentam aos 20 anos. John McEnroe basicamente se aposentou mais ou menos aos 29 anos. Bjorn Borg se aposentou quando tinha 25 anos, eu acho. Alguns desses atletas são velhos quando chegam à idade adulta. Se você fosse um atleta profissional hoje em dia, em quase todos os esportes, a menos que fosse Tom Brady, seria considerado um homem velho, mesmo sendo jovem. Se você viesse à minha empresa de investimentos, nós diríamos: ei, esse cara é jovem, ele é muito inexperiente, não podemos lhe dar muita responsabilidade. Se você está no mundo dos esportes, de repente você é uma pessoa idosa. Se você é ginasta, quando você tem 16, você já tá velho, né? Se aposente com 18. Jack Nicklaus é considerado, talvez junto com Tiger Woods, o maior jogador de golfe de todos os tempos. Eu o entrevistei para meu livro e ele teve muitas realizações, é claro, mas a que mais surpreendeu as pessoas foi o fato de ele ter vencido o Masters aos 46 anos de idade. Como alguém pode sair da cama de manhã com essa idade quando se está jogando golfe? Mas ele venceu aos 46 anos e Tiger Woods venceu aos 43 anos, quando já tinha feito todas as cirurgias nas costas. Mas esses caras no mundo do golfe, 40 anos é um pouco mais velho. Lembre-se de que aos 50 anos você pode jogar na turnê de seniors. Uau! Isso é muito fascinante. Eu tô curioso, parece que nos últimos 3 ou 4 anos, o que me parece é ter uma onda de altos e baixos, né? Especialmente aqui na América, tem altos e baixos no mundo também, na política e na sociedade, em novas culturas e novas gerações que estão surgindo, e pessoas tentando mudar velhos hábitos e criar novos hábitos também. Então, que tipo de conselho você daria para os líderes mais jovens na adolescência ou nos 20, para que eles naveguem, porque está tudo mudando muito em termos de funções, responsabilidades, política e tudo mais, né? Que conselho você podia dar aos jovens para que eles sejam líderes em meio a tanta incerteza, caos e incógnitas? Como é que eles aprendem a liderar e ter visão no futuro tão incerto? Não se pode controlar tudo, é claro, mas acho que as pessoas que têm, digamos, a sua idade ou que querem ser líderes, as habilidades que considero muito importantes e nas quais as pessoas realmente deveriam se concentrar, além da persistência óbvia e assim por diante, é continuar a aprender. Chamamos as formaturas das faculdades de commencements. Por que isso acontece? É o fim da faculdade, mas na verdade, commencement significa início, e realmente significa que é o início da vida e o início de sua educação. 30% das pessoas que se formam na faculdade nunca mais leem outro livro na vida. Elas acham que já terminaram. Portanto, aprender, sempre aprender. Em segundo lugar, descobrir como melhorar seu conjunto de habilidades. Como você pode escrever melhor? Como você pode falar melhor? Lembre-se de que a comunicação é a única maneira de influenciar as pessoas. As pessoas só são influenciadas se você conseguir se comunicar com elas. E como você se comunica com elas? Escrevendo, falando ou liderando pelo exemplo, fazendo coisas desse tipo. Bem, praticando essas habilidades. Eu digo às pessoas. As pessoas costumam me dizer: bem, você é muito bom em fazer um discurso. Eu respondo: bem, há muitos anos eu não era considerado muito bom, mas aceitava todos os convites que recebia e praticava. Cometi erros e no final você se torna melhor nisso. Quando você começou este programa, presumo que não era tão bom quanto é agora, certo? Você aprendeu muito. Tire proveito das coisas, aprenda a se aperfeiçoar e a se concentrar. E meu currículo mostra que tenho muitas coisas diferentes para fazer, mas comecei a me concentrar em 1 ou 2 conjuntos de habilidades. E depois que você os tem, as pessoas vêm até você e pedem que faça mais coisas. Então, se você é muito bom em alguma coisa, as pessoas presumem que você pode ser bom em algo relacionado a ela. Você terá mais responsabilidades, mais oportunidades e assim por diante. E nunca é demais conhecer pessoas. Todo mundo é ajudado por alguém ao longo do caminho. Ter contatos, fazer networking com pessoas. Você nunca sabe quem vai ligar para você e dizer: aqui está um negócio, aqui está uma oportunidade de trabalho, aqui está alguém que você deve contratar. Se você pensar em como conheceu seu cônjuge, como conheceu seu parceiro, como conheceu seus parceiros de negócios, tudo aconteceu por meio de algum tipo de acaso que surgiu porque você conheceu alguém que o apresentou a alguém. Você tá falando minha língua, né? Eu tô balançando a cabeça o tempo todo para aqueles que estão apenas ouvindo e não assistindo no YouTube, porque eu fiz todas essas coisas que você tem feito, né?
depois que eu terminei de jogar futebol americano, eu lembro de pensar que eu não tinha nenhuma outra habilidade, né? Eu era um ótimo atleta e essa era a minha habilidade, mas agora eu me machuquei, não posso mais jogar, e eu falei, não tenho nenhuma habilidade no mundo real. Tenho medo de falar em público, de falar na frente de 5 pessoas que eu não conheço, eu tenho medo de construir relações, eu tenho medo de falar em público, medo de tudo. Eu lembro de ter encontrado, logo no início, alguns grandes mentores que me inspiraram pelo seu modo de ser, sua energia, seu modo de vida, seus negócios e carreira. E eu simplesmente aprendi o máximo que eu pude com eles e uma das coisas que um deles disse, que era palestrante profissional, foi: cara, faça aula de oratória toda semana, entre no Toastmasters. E foi isso que eu fiz durante um ano, né? Toda semana era apenas o ato, como você disse, né? Consistência de fazer isso e falhar, falhar e falhar. Parecer humilhado. E isso me permitiu que eu ganhasse confiança e agora eu sou capaz de falar em público, mas essas habilidades eu aprendi e eu precisei continuar aprendendo através do erro, né? Sim, quando faço entrevistas, as pessoas costumam dizer: como você faz isso sem anotações? Bem, não é tão complicado. O que eu faço é me preparar bastante, como você obviamente faz, e depois escrevo as perguntas que quero fazer à pessoa e então mais ou menos as memorizo. Assim, posso ter uma conversa que preparei, mas não gosto de usar anotações porque isso interrompe o fluxo. O mesmo acontece quando estou fazendo um discurso. Não uso, mesmo quando estou fazendo um discurso de formatura, não uso papel. Eu escrevo algo que posso dar a alguém se ele quiser um texto escrito, mas depois eu o memorizo. E como eu o escrevi, ele fluirá do meu cérebro da mesma forma quando eu estiver falando como quando o escrevi. E quando você está olhando para o público, obtém um feedback muito melhor em vez de olhar para baixo e para cima e para baixo, como acontece quando você está lendo um texto. E então, gente, eu posso falar por 1 hora sobre um assunto. Normalmente falo sobre assuntos sobre os quais sei alguma coisa sem fazer anotações. Não é tão difícil fazer isso, basta um pouco de prática e você o desenvolve. E eu digo às pessoas para aproveitarem as oportunidades de falar que lhes são dadas, quando você puder se aperfeiçoar ou qualquer que seja seu conjunto de habilidades, aproveite todas as oportunidades que lhe forem dadas. Aperfeiçoe-as. Assim, algumas pessoas podem dizer que ele é um escritor muito bom, ou que ela é uma oradora muito boa, ou algo assim. Você tem algo sobre o qual as pessoas estão falando e tem um conjunto de habilidades e, por fim, você se ramificará e desenvolverá outros conjuntos de habilidades. Quer dizer, você está dizendo que não é difícil fazer isso agora porque você tem décadas de experiência, mas eu me lembro de quando eu tinha 25 e se alguém dissesse: você precisa preparar um discurso de 5 minutos, eu levaria um mês me estressando, analisando, ficando com medo, tentando reescrever o tempo todo. Mas é preciso prática e preparação também, mas as coisas que você disse, eu amo mesmo, é que eu quero que as pessoas pensem aqui, aprenda a se comunicar melhor, oralmente, porque é assim que você influencia outras pessoas, né? Então aprenda a escrever melhor também, eu tento dominar isso, eu quero dizer não dominar, mas melhorar. E depois vem as relações, né? Construir todo o meu negócio e minha vida em base de relações. Quando você não tem nenhuma habilidade, você tem a capacidade de se conectar e fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, né? E mostrar valor de alguma forma, e você pode fazer isso apenas ouvindo pessoas. Pode ter oportunidades incríveis com relações corretas, né? Sim, eu concordo. Veja como a humanidade avança. Há pessoas que são líderes, pessoas que são seguidoras, mas no final a única maneira de fazer algo é quando alguém faz algo que outra pessoa lhe pede ou exige que faça. Bem, como você sabe como comunicar a essa pessoa o que você queria fazer? Se você é Albert Einstein, você diz: aqui está IMC2. Ele tinha de convencer as pessoas de que estava certo e descobriu maneiras de fazer isso. E seja o que for que esteja tentando fazer, é preciso convencer as pessoas, pois não se pode fazer nada sozinho. Não é possível construir um avião sozinho. Não se pode jogar futebol sozinho. É preciso ter companheiros de equipe, apoiadores e amigos. Como você convence as pessoas a serem seus apoiadores e a segui-lo? É falando bem, comunicando-se bem, escrevendo bem ou liderando pelo exemplo. Se você estiver jogando futebol americano e não puder conversar com seus colegas de equipe sobre qual será a jogada porque não sabe como falar, não é muito bom. Ou se você não é um bom atleta e ninguém vai segui-lo porque acham que você não é um bom atleta, você lidera pelo exemplo. Então, você precisa descobrir como se comunicar com as pessoas. Tudo é comunicação. Você não pode fazer nada sozinho. Como você aprendeu a construir relações de qualidade com grandes líderes e pessoas de grande patrimônio líquido? Quais foram as coisas que você disse, tipo, as pessoas gostam de mim, elas confiam em mim, embora eu seja apenas um advogado, né, ex-assistente do governo? Como você começou a
construir esses relacionamentos mais profundos com pessoas de maior patrimônio líquido do... Bem, eu não comecei dizendo, é isso que vou fazer. Porque se você começar pensando que vai fazer isso, provavelmente cairá de cara no chão. É uma coisa de círculo concêntrico. Comecei a fazer algumas coisas e depois isso levou a outras coisas e isso leva a outras coisas. Por exemplo, Vernon Jordan, uma pessoa muito proeminente em Washington, D.C., pediu-me para sucedê-lo como presidente do Economic Club of Washington, que tinha um número muito pequeno de associados e eu nem sequer era associado. E eu deveria apenas conseguir que os empresários viessem e falassem. Percebi rapidamente que eles não eram muito bons oradores, eles estavam fazendo as pessoas dormirem, né? Então, tive a ideia de talvez entrevistá-los, tornar o evento um pouco mais animado e desenvolver um conjunto de habilidades de como fazer isso. E fiz isso por 5, 6, 7, 8 anos. Então, a Bloomberg viu e disse, isso é muito engraçado e legal, por que você não entra na Bloomberg? E assim, desenvolvi um conjunto de habilidades que as pessoas veem em todo o mundo sobre como fazer uma entrevista. As pessoas gostam disto. Não estou dizendo que sou perfeito nisso, mas as pessoas gostam e isso levou a outras coisas. E algumas pessoas que entrevistei ou que me viram dar entrevistas disseram, ok, ele é uma pessoa confiável, ele não vai me envergonhar, tudo bem. Outras pessoas eu conheci em outros círculos e como regra geral não estou tentando ameaçar as pessoas. Obviamente ser educado com as pessoas é útil, as cortesias comuns são úteis, mas uma coisa leva a outra. Você nunca sabe como vai conhecer alguém. Nunca se sabe, pois o que você está fazendo agora com esse podcast, eu não sei como começou. Presumo que alguém recomendou que você fizesse isso e alguém o apresentou a alguém e assim por diante. Vou lhe dar um exemplo. No meu caso, a Carlyle era uma excelente empresa de investimentos, mas não é segredo para ninguém que saiba alguma coisa sobre ela que eu não era um grande investidor. Eu era o captador de recursos, o estrategista, talvez até o rosto da empresa, mas eu tinha alguém que quando estava correndo o mundo captando recursos, estava realmente investindo o dinheiro. Como consegui essa pessoa? Foi por acaso. O que aconteceu foi o seguinte, no início eu estava tentando recrutar uma mulher para se juntar à nossa empresa e tentei convencê-la, mas ela disse, espere um pouco, você vai abrir uma empresa de private equity em Washington. Você nunca fez aquisições antes, você ainda não levantou nenhum dinheiro. Acho que não quero me associar e deixar meu emprego como tesoureira da Gannett. E quando eu estava saindo pela porta, ela disse, a propósito, David, há um cara que está pensando em deixar seu emprego atual em algum lugar de Washington. Por que você não liga para ele? Ele pode ser um candidato. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Acabei ligando para ele que se tornou meu sócio e um dos mais famosos investidores em private equity do mundo. Seu nome é Bill Conway e ele é o responsável por investir somas surpreendentes de dinheiro a uma taxa de retorno muito alta. Foi apenas um acaso, mas se eu não tivesse ido ao encontro daquela mulher, talvez não tivesse conhecido Bill Conway e assim por diante. Nunca é demais ter muitos contatos. Você nunca terá um Rolodex, agenda grande demais. Eu adoro tudo isso que você diz porque eu tô tentando ser a versão mais jovem de você, né? Eu tô tentando aprender com você, com todos esses anos de experiência que você tem, com os resultados que tem do nosso Rolodex. Como você gerencia os seus contatos, até os laços mais fracos, talvez pessoas com quem você só conversa 1 ou 2 vezes por ano, que você conhece pouco, quanto os laços mais fortes com pessoas de grande patrimônio e influenciadores. Como é que você gerencia isso? Você tem uma planilha ou você é do tipo mais intuitivo? Bem, o que eu fiz foi, quando comecei a desenvolver, quando estava construindo a Carlyle, eu tinha uma visão de túnel. Vou construir essa empresa com a ajuda de meus sócios. Vou correr e levantar o dinheiro. Enquanto eu corria para arrecadar dinheiro em todo o mundo, viajava 240 dias por ano. Bem, quando você conhece pessoas do mundo todo e está sempre fazendo contatos, algumas pessoas podem ter estudado com você ou o conheciam, e assim você desenvolve esses contatos e nunca sabe qual deles será útil. Aos poucos passei a fazer parte de várias diretorias de organizações sem fins lucrativos, talvez 30, e todas elas têm pessoas de destaque. Você acaba conhecendo mais e mais pessoas. E as outras coisas que fiz, como dar palestras ou entrevistar pessoas, permitem que você faça muitos contatos. Eu não disse conscientemente que queria ter o maior Rolodex do mundo, mas agora tenho uma boa rede de contatos como resultado de ter feito algumas dessas coisas. E eu não tento abusar dos relacionamentos e não peço às pessoas coisas que são ridículas. Também concordei em liderar campanhas de capital. E ao liderar muitas campanhas de capital, você tem de conhecer pessoas e pedir dinheiro a elas. De vez em quando, isso não é a coisa mais agradável, mas você acaba conhecendo pessoas e, obviamente, elas também vêm me pedir dinheiro de vez em quando e acabam desenvolvendo uma rede de contatos. E acho que se as pessoas acharem que você é uma pessoa amigável, uma pessoa razoável, que não está gritando com elas e que é uma pessoa que elas podem admirar, não é tão difícil. E tenho certeza de que você está no processo de fazer isso. E como você mantém contato e continua a desenvolver relações mais profundas com seus 100 principais contatos?
Bem, eu não me sento todos os dias e digo, tenho que ligar para eles. Algumas pessoas são mais sistemáticas do que eu, mas eu diria que, ao fazer muitas das atividades que estou fazendo agora, as pessoas às vezes as veem. Por exemplo, antes de eu começar a fazer meu programa de televisão e depois transformá-lo em um podcast e começar a fazer outras coisas, as pessoas podem não ter percebido o que eu estava fazendo. Não participo de nenhuma mídia social porque realmente acho que não tenho tempo nem habilidades para fazer isso. Além disso, ficaria constrangido se entrasse no Twitter e informassem que David Rubenstein tem 6 seguidores. Tenho medo de que isso mostre a pouca influência que tenho. Posso ter 6 seguidores, então não quero que ninguém diga que tenho 6 seguidores e que a Kim Kardashian tem 72 milhões de seguidores. Por isso não tenho usado as mídias sociais, mas tenho alguns de meus programas no YouTube e outras coisas do gênero, mas continuo trabalhando nisso e... Você manda zap para Bezos e Oprah. Eu sou o último a adotar. É chamado de último a adotar quando a tecnologia já está quase pronta e acabada. É aí que você entra em ação, né? Que Certo, você joga então... cartas escritas à mão, e-mails, ligações, mensagens de texto. Bem, Você eu faz um tive ping. um BlackBerry por muito tempo e minha empresa não quis dar suporte ao iPhone quando ele foi lançado porque só tínhamos o BlackBerry. Mais tarde, eles disseram que não daríamos mais suporte ao BlackBerry, só vamos usar o iPhone. Então tive que finalmente comprar um iPhone que tenho agora. Certa vez não consegui fazê-lo funcionar muito bem e, como estava em uma reunião, perguntei a alguém se poderia consertá-lo para mim. Era Tinko e ele disse, David, normalmente não dou suporte técnico para as pessoas, vou fazer o suporte técnico para você. Então ele me ensinou a usar o aparelho, mas agora eu tenho alguns dos dispositivos tecnológicos que as pessoas usam e assim por diante. Mas eu não diria que sou perfeito nisso e provavelmente estou velho demais para ser uma ótima pessoa de mídia social. E talvez eu não use o Facebook porque me ressinto do fato de ter recusado dinheiro a Mark Zuckerberg quando ele estava procurando por ele, e nunca superei isso. Então você está enviando e-mail para as pessoas de forma consistente, Sim, ligando? eu sei. Recebo cerca de 700 e-mails por dia, por isso é difícil responder a todos eles. Por isso tento responder o maior número possível. E tenho uma equipe de pessoas que os analisa e me ajuda a descobrir a quais devo responder. Mas, como você sabe, é fácil enviar um e-mail sim, não, responder a alguém. Mas se eles pedem uma resposta detalhada, tenho que pensar sobre isso. Então eu penso, deixo para o final do dia e talvez me esqueça. E como você sabe, se não responder em 24 horas, as pessoas dizem, você não me ama mais porque se esqueceu de mim, e você tem de responder imediatamente. É um fenômeno interessante. Uma das coisas boas que eu achei foi que com todos esses textos e tudo mais, eu poderia esconder o fato de que minha caligrafia é ruim. Veja, minha teoria era que quando eles ensinavam caligrafia, era um feriado judaico e eu não estava na escola. Assim, nunca aprendi a escrever à mão na segunda série. A boa notícia é que não preciso escrever bilhetes à mão, mas agora isso voltou. De repente, a coisa mais quente é escrever bilhetes à mão, porque todo mundo quer dizer, não sou apenas uma pessoa tecnológica, eu realmente gosto de você, eu realmente me preocupo com você. Então, eles me enviam todas essas notas escritas à mão. Agora tenho que descobrir como responder porque minha caligrafia é muito ruim. Então, continuo dizendo, olhe, eu lhe daria um bilhete escrito à mão, mas é como ler hieróglifos. Você não conseguiria fazer isso, mas as pessoas não gostam disso. Agora acho que vou contratar alguém que possa escrever para mim e fingir que é minha assinatura, porque não quero que ninguém veja como minha letra é ruim. Eu sou parecido, eu tenho uma caligrafia de criança. Eu escrevo às vezes e eu não consigo ler minha própria caligrafia que eu escrevi antes. Você falou sobre a amargura de não ter investido no Facebook e algumas outras coisas. Quais são algumas coisas, né, que você investiu, que foram grandes sucessos e grandes vitórias que você pensa, quer saber? Pelo menos eu entrei nisso e entrei naquilo. Quais são elas? Bem, historicamente, minha empresa tem sido uma empresa de aquisições, e o mundo do capital de risco é um mundo em que provavelmente 90% de seus investimentos não darão certo, e talvez 10% deem. E esses 10% podem ser espetacularmente bem-sucedidos. O mundo das aquisições é um mundo em que você quer que 90% dos seus investimentos deem certo e talvez 10% deem. Logo, no mundo do capital de risco, você está buscando, às vezes, 10 vezes o seu dinheiro, 20 vezes o seu dinheiro. E agora, mais recentemente, temos muitos desses negócios heróicos que são 1000 vezes o seu dinheiro. Minha empresa tem sido basicamente uma boa investidora de empresas de aquisição. Fizemos negócios em que você ganha 5 vezes o valor do seu dinheiro, um ótimo negócio, 7 vezes, talvez 8 vezes. Vou lhe dar um exemplo de um recentemente. Um dos meus investimentos favoritos, o meu investimento favorito, era o investimento favorito da minha mãe. Minha mãe costumava tomar café todos os dias na Dunkin' Donuts. Então, a Carlyle comprou a Dunkin' Donuts e fizemos isso com um parceiro e acho que ganhamos 3 ou 4 vezes o nosso dinheiro
dinheiro, o que é um ótimo negócio. Mas eu dei à minha mãe esses pequenos cupons que permitem que você entre e tome café de graça na Dunkin' Donuts. Então, ela entrava no Dunkin' Donuts Local, na Flórida, e dizia: a propósito, meu filho me deu isso, ele é proprietário da Dunkin' Donuts. E claro, a pessoa revirava os olhos pensando que minha mãe era louca, mas essa foi uma que eu gostei. Nós nos saímos muito bem. Eu estava sempre tentando fazê-la de qualquer se sentir forma, feliz, qualquer coisa que mas você não se possa pode fazer para assim. impressionar Eu sua era mãe é o uma boa único vitória, filho né? deles e minha mãe era feliz, então eu tentava fazê-la mais feliz. Portanto, eu diria a todos os jovens que estão ouvindo que, quando você está crescendo, os pais podem ser um pouco incômodos e quando você é adolescente, com certeza não quer ouvi-los. Mas no final das contas, as pessoas que mais se importam com seu sucesso são seus pais. Se você tiver a sorte de ter pais, e a melhor coisa que você pode ter é o amor incondicional e o apoio de seus pais à medida que avança na vida, e ninguém vai amá-lo ou apoiá-lo mais. Tente se lembrar de honrar seus pais em algum momento. Eu cometi alguns erros nesse sentido. Meus pais ficaram muito felizes com meu sucesso, mas eu não. Eles não queriam nada de mim. Eles não queriam casas, não queriam dinheiro. Eu tinha que forçá-los a fazer as coisas, mas eles estavam felizes com o que eu havia feito. Mas o interessante é que, quando minha mãe faleceu há alguns anos, quando eu folheei seus álbuns de recortes, não tinha nada a ver com o que Carlyle havia feito. Era apenas a minha filantropia. E ela costumava me dizer: estou muito orgulhosa por você estar fazendo algo útil com sua vida e seu dinheiro, e não apenas ganhando mais dinheiro. Era isso que a deixava feliz, mas eu não a honrava o suficiente. Eu diria que com meu pai faleceu repentinamente aos 85 anos. Embora aos 85 anos tudo de ruim possa acontecer, eu não estava preparado para isso. Por isso decidi homenageá-lo. Ele era fuzileiro naval e eu o homenageei. Ele era fuzileiro naval e eu refiz o memorial de Iwo Jima, que homenageia os fuzileiros navais, e gostaria que ele estivesse lá para ver. Eu o fiz em seu nome. Então percebi que deveria fazer algo por minha mãe. E também fiz algo no Smithsonian para homenagear minha mãe. E ela estava lá e eu tive um jantar com Ruth Bader Ginsburg e minha mãe. E nós meio que a homenageamos. Mas eu gostaria de lembrar às pessoas que é mais fácil homenagear seus pais quando eles estão vivos e mais difícil quando eles não estão por perto. E Bear Bryant, o famoso técnico de futebol americano do Alabama, fez um anúncio da AT&T uma vez em que dizia: o Dia das Mães é hoje e você deve ligar para sua mãe e agradecê-la. Não posso mais fazer isso, porque sua mãe tinha acabado de falecer. Lembro às pessoas que estão ouvindo que uma das coisas que você deve fazer é tentar honrar seus pais quando puder, e não tentar ignorar o interesse deles em seu sucesso na vida. Parece que seu pai e sua mãe tinham muito orgulho de você, né? Qual foi a coisa que você fez até hoje de que você mais se orgulha? Bem, todo mundo que responder a essa pergunta inevitavelmente dirá que é ter filhos. E é preciso ter filhos que pareçam ser bons cidadãos e que eles sejam seu legado definitivo. Logo, tenho muito orgulho do que meus filhos conquistaram até agora, eles ainda são jovens. Eu diria que o que mais me orgulha é o fato de meus pais terem vivido para ver os benefícios do que fizeram para me criar. Eles estavam orgulhosos e o fato de estarem orgulhosos foi a minha maior realização em termos de orgulho. Além disso, eu diria que é o fato de as pessoas acharem que eu fiz algumas coisas para retribuir ao nosso país. Ninguém vem até mim e diz: David, você é um grande americano, você criou uma grande empresa de private equity. Ninguém realmente diz isso, mas se eu comprar a Carta Magna e doá-la ao governo dos Estados Unidos, ou se eu consertar o monumento a Washington ou o Memorial de Lincoln, as pessoas acham que isso é uma boa coisa a se fazer. Então acho que tenho orgulho de fazer algumas coisas que as pessoas consideram úteis para um cidadão fazer por seu país. Quem são 2 ou 3 pessoas que você não entrevistou ou conheceu e que realmente te inspiram? Bem, como entrevistador, você vai gostar disso, embora o formato de entrevista no qual estamos conduzindo esta conversa seja relativamente novo no grande esquema da história. Como forma de informação e entretenimento, eu arremeto ao Tonight Show, no início dos anos 50, quando havia uns caras chamados Steve Allen e Jack Paar. Eles traziam as pessoas e as entrevistavam para a televisão, o que realmente não havia sido feito antes, e era uma espécie de entretenimento informativo. Não temos entrevistas com William Shakespeare. Não há entrevistas de Platão. Não temos entrevistas com Henrique VIII. Não temos entrevistas com Napoleão. Eu gostaria que tivéssemos, mas eles não tinham esse formato na época. Então, meu maior arrependimento é não poder voltar à história e entrevistar William Shakespeare e dizer: Will, você realmente escreveu essas peças? Ou Henrique VIII? Henrique, por que você não fez um acordo pré-nupcial com suas esposas em vez de cortá-las em pedaços? Ou Cleópatra, quem foi um
um amante melhor, Marco Antônio ou Júlio César. Adoramos fazer esse tipo de entrevista. Mas com relação às pessoas que estão vivas hoje, espero entrevistar Joe Biden. Eu o conheço há muito tempo, mas nunca o entrevistei. Espero também entrevistar o Papa em algum momento. E eu acho que gostaria de ter uma entrevista séria em algum momento, quando o tempo e a distância nos separarem com Donald Trump. Eu o entrevistei antes de ele ser presidente, mas não desde que ele foi presidente, e diria, ok, vamos ter uma conversa honesta. Teria que deixar passar bastante tempo, porque não sei se ele seria suficientemente reflexivo em 12 anos ou algo assim. Mas fazê-lo responder seriamente, se ele conseguir, a questões sobre certas coisas que aconteceram. Mas acho que gostaria de entrevistar Joe Biden agora. O Papa seria outro. Eu entrevistei muitas outras pessoas que não incluí no livro. Acho que entrevistei a maioria dos presidentes vivos dos Estados Unidos em algum momento. Isso é incrível. Eu espero que eu consiga chegar a uma fração do que você é Tenho em termos de certeza, entrevista. mas lembre-se, sou muito mais velho do que você. Quando você tiver a minha idade, será 10 vezes mais importante do que eu, 10 vezes mais. Quando eu tinha sua idade, eu não era nada. Portanto, você já tem... Certo. Quem são duas pessoas que você entrevistou e que você acha que eu deveria entrevistar, que seriam poderosas para mim também? Que você acha que eu deveria tentar entrar em contato e... Bem, acho que o Tiger Woods seria uma ótima entrevista, se você conseguir falar com ele. Tom seria Brady ótimo. seria ótimo se você conseguir. Acho que Oprah Winfrey eu a entrevistei. Ela é ótima se você conseguir. Jeff Bezos e Bill Gates são muito interessantes. Elon Musk eu não o entrevistei. Eu o conheço. Encontrei-me com ele algumas vezes, mas ele é esquivo e difícil de ser encontrado para uma entrevista. Mark Zuckerberg eu não entrevistei. Seria ótimo entrevistá-lo também. Faço parte de um conselho com ele, mas nunca o entrevistei. Qual a importância de pessoas pensarem em participarem de conselhos? Sei que você faz parte de 7.000 conselhos, todos esses de museus e escolas, tudo isso. Qual a importância das pessoas começarem a pensar nisso quando chegarem aos 30, 40 ou mais, em termos de construir relações, né? É uma perda de tempo, tudo isso acaba agregando valor para você, ou você está ganhando com isso, ou é só uma perda de tempo? As diretorias são muito importantes como forma de networking. E eu digo às pessoas que só participam de conselhos de organizações sem fins lucrativos se estiverem realmente interessadas no assunto. Se você estiver fazendo isso para fazer networking, acho que não vai gostar tanto. Você realmente quer sentir que está fazendo algo porque, mesmo que não obtenha nenhum benefício por fazer parte do conselho, está contribuindo de alguma forma, mas acho que, no início, eu provavelmente tinha uma visão muito limitada. Quando estava construindo minha empresa, não participava. Só comecei a participar de conselhos quando já tinha uns 50 anos de idade. Então, aos 40 anos, evitei tudo isso porque estava construindo minha empresa. Em retrospecto, gostaria de ter feito mais quando era bem mais jovem. Talvez esteja me recuperando agora. Mas eu diria que é bom ter uma ou duas diretorias de organizações sem fins lucrativos. Se você puder participar de boas diretorias quando estiver no final dos 30 ou início dos 40 anos e fazer contatos que o levem a outras coisas, acho que é uma boa coisa. É um bom conjunto de habilidades para aprender. Onde você diria que tem sido o seu maior uso de tempo em termos de construção de relacionamentos de qualidade? É por meio do seu negócio? É viagens? É rede de contatos? É por meio de conselhos e associações? Discurso de formatura? É Bloomberg Show? Onde foi o melhor uso do seu tempo, olhando para trás, se você puder pensar nisso? Bem, acho que viajei pelo mundo por mais de 20 anos conversando com investidores porque isso me deu a oportunidade de conhecer um grupo diferente de pessoas, conhecer investidores de todo o mundo. Estou viajando pelo mundo todo, isso me proporcionou muitas experiências de vida que eu não tinha e uma rede de contatos, mas também me deu mais autoconfiança e capacidade de me sentir mais à vontade para fazer as coisas que fiz mais tarde. Acho que as diretorias das organizações sem fins lucrativos também foram muito úteis para desenvolver a autoconfiança, mas também a rede de contatos. Há algumas coisas que eu gostaria de não ter feito, mas em geral estou muito feliz com o que fiz. Gostaria de ter começado um pouco mais cedo, mas não é possível corrigir todos os erros que cometemos na vida. Claro. Você falou sobre aumentar a confiança. E eu sou fascinado por confiança e por eliminação da autodúvida para as pessoas, porque eu acredito que quando duvidamos de nós mesmos, não importa o quão somos habilidosos ou a experiência que temos, se a gente duvidar, provavelmente a gente não vai atingir o potencial ou alcançarmos as nossas metas. Quais são algumas das maneiras que você aprendeu para superar a dúvida e criar confiança?
Quando entrevistei Donald Trump, quando ele estava pensando em concorrer à presidência, ele foi ao Clube Econômico de Washington e eu o entrevistei. E ele me pediu para fazer 2 perguntas com antecedência. Uma era se ele iria, eu deveria perguntar se ele iria concorrer à presidência e eu disse, presidente de quê? Ele me disse, vou me candidatar à presidência dos Estados Unidos. Eu disse, não há chance. E então ele disse, pergunte-me se meu cabelo é verdadeiro e depois você pode puxá-lo, porque as pessoas acham que é falso, mas eu não queria puxar o cabelo. Eu disse, vou perguntar. Mas a única pergunta que o deixou perplexo foi, Donald, você já teve alguma dúvida sobre alguma coisa? E ele disse, o que você quer dizer com dúvida? O que é isso? Ele realmente não sabia. E obviamente ele não tem muitas dúvidas sobre si mesmo, eu acho. Dúvidas e inseguranças, você verá que todo mundo as tem. Todo mundo. De fato, as pessoas que parecem mais arrogantes são as que têm mais inseguranças e dúvidas sobre si mesmas. As pessoas que são muito seguras de si mesmas podem zombar de si. John Kennedy era muito seguro de si e conseguia tirar sarro disso. O humor autodepreciativo funcionava bem para ele. As pessoas que são seguras podem fazer muitas piadas autodepreciativas e assim por diante, e não tem tantas inseguranças. Todo mundo tem insegurança porque acha que pode estar cometendo um erro. Você pode conhecer a pessoa mais famosa do mundo e ela lhe perguntará, estou fazendo isso certo? Será que estou fazendo errado? Eu cometi um erro. Quero dizer, todo mundo tem dúvidas sobre si mesmo. Se a pessoa não tiver dúvidas sobre alguma coisa, então ela é tão obtusa ou arrogante que provavelmente você não conseguirá uma boa entrevista com ela, na minha opinião. Na sua opinião, quais são algumas maneiras de aumentar a confiança e eliminar ou superar parte da dúvida que impede a gente de avançar? Bem, uma delas é aperfeiçoar uma ou 2 habilidades para que você seja realmente bom em alguma coisa. Você é um ótimo jogador de tênis, um ótimo jogador de xadrez, um ótimo orador em público, um ótimo entrevistador. Algo que você possa dizer, não sou muito bom nisso, não sou muito bom naquilo, mas sou muito bom nisso. Assim você tem alguma autoconfiança. Bem, você é realmente bom nisso e você começará a se sentir mais autoconfiante e poderá assumir outras responsabilidades. As pessoas começaram a me dizer que sou um bom entrevistador. Então eu disse, ok, vou fazer mais entrevistas e fiquei mais confiante em minha capacidade de fazer isso. Todo mundo tem um conjunto de habilidades e você descobre no que é bom e tenta aperfeiçoá-lo ao máximo. E acho que todos deveriam tentar encontrar algo que sejam realmente bons profissionalmente e algo que sejam realmente bons também de uma forma relaxante e sem fins lucrativos. Eu tenho algumas perguntas finais para você, mas só por curiosidade, nos últimos 5 anos houve alguém que você entrevistou que te deixou nervoso antes e você pensou, cara, essa pessoa eu já entrevistei todo mundo, mas essa pessoa é realmente inspiradora. Você já teve algum nervosismo assim? Que eu estava nervoso ou que eles estavam Que nervosos? você estava nervoso, que você estava nervoso entrevistando, seja no palco ou na presença de alguém que te deixava nervoso, de maneira geral. Bem, sempre que você está fazendo uma entrevista com um público ao vivo, percebe que pode cometer um erro, dizer algo errado e as pessoas perceberem que você é um idiota. Assim, quando entrevistei Bill Clinton e George Bush juntos, percebi que se você errar, todos estarão assistindo. Mas quando entrevistei Jeff Bezos na frente de 2.000 pessoas, percebi que se você cometer um erro, as pessoas saberão imediatamente. Se eu estiver fazendo para um programa de TV, posso editar a minha besteira para que eu possa cuidar um pouco disso. Mas acho que qualquer pessoa que diga que não tem nervosismo provavelmente é um pouco insensível. Todo mundo deve ter algum nervosismo, mas, como regra geral, quando estou entrevistando pessoas, conheço muito bem o assunto. Se você me pedisse para entrevistar alguém sobre física nuclear amanhã, eu provavelmente ficaria nervoso porque não conheço muito bem a física nuclear. Mas as pessoas que entrevistei às vezes ficam nervosas, mais nervosas do que eu, não sei por quê. Elas têm medo de que eu lhes faça alguma pergunta capciosa ou algo do gênero, ou que lhes pergunte alguma coisa. Na verdade, tento não constranger ninguém, nem perguntar coisas impróprias. Eu simplesmente não faria isso. Não sou o 60 Minutes ou algo do gênero. E não é que o 60 Minutes seja terrível, mas eles estão alfinetando as pessoas e eu não. Estou tentando fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência e algumas vezes entrevistei pessoas que nunca haviam aparecido na televisão. Houve 1 ou 2 empresários que resistiram às entrevistas, por isso ficaram um pouco nervosos e um pouco tensos por um tempo, e demorou um pouco para que conseguissem. E às vezes algumas pessoas que têm alguma coisa ruim concordaram em me deixar entrevistá-las e depois algo muito ruim sobre elas foi divulgado publicamente. Você não sabe se elas ficarão nervosas com isso e temem que lhes faça perguntas sobre isso, mas geralmente as coisas funcionam bem. Qual a pergunta que você gostaria que mais pessoas te fizessem e não fazem? Bem, as pessoas o confundem com Clark Gable o tempo todo ou o confundem com George Clooney. Isso acontece muito com você? Nunca me fizeram essa pergunta. Não acho que as pessoas deveriam me perguntar o que... Acho que as pessoas deveriam me perguntar... Bem, eu não sei. O que queria que te perguntassem mais?
Acho que as pessoas me perguntam praticamente tudo, já me perguntaram quase tudo, mas você sabe o que realmente o motiva? Não sei se alguém me perguntou, se não me perguntaram algumas coisas que eu acho que deveriam me perguntar, mas acho que talvez você tenha sorte. Como você teve tanta sorte de estar onde está agora, e acho que tenho de encontrar uma boa resposta para isso, mas porque tive muita sorte. Essa é a pergunta, né? Você acha que teve sorte, estava na posição correta, ou acha que Bem, foi eu o tive trabalho sorte. duro que te levou lá? Mas tive sorte, algumas coisas poderiam ter acontecido de outra forma. Minha esposa poderia ter falido logo no início, ou ter descoberto que, minha organização sem fins lucrativos, eu não ganhava tanto dinheiro e realmente não poderia ser tão ativo no mundo das organizações sem fins lucrativos. Ou descobri que era um péssimo orador, ou coisa do gênero. Tive sorte em alguns aspectos, vou lhe dar um exemplo. Quando eu era mais jovem, meu melhor amigo tinha uma gagueira terrível, e eu sempre pensava, bem, será que eu vou ter gagueira? E como eu não sabia se era algo contagioso, como se adquire a gagueira? Você vai e alguém fica gago? Não sei. Joe Biden falou eloquentemente sobre isso. Ele gaguejava quando era jovem e eu sempre tive pena do meu amigo que meio que nasceu com essa gagueira. E eu tive sorte de não ter alguns desses problemas. Não tenho muitos problemas físicos ou mentais. Logo, eu poderia ser sempre mais inteligente e um atleta melhor. Fui abençoado por não ter esse tipo de problema de saúde ou qualquer outro tipo de problema. E tive sorte nesses aspectos. Uau, poderoso. Eu tô curioso, essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final das entrevistas, se chama As Três Verdades. Então eu queria que você imaginasse uma situação hipotética que é o último dia na Terra e você pôde viver o quanto você quis, mas eventualmente você vai ter que partir desse mundo. Você realizou todos os seus sonhos, fez todas as coisas que te deixaram orgulhoso, você fez absolutamente tudo. Mas por alguma razão hipotética, você tem que levar todo o seu conteúdo com você. Então, o seu livro How to Lead, todas as outras entrevistas, conteúdos que fez, devem ir com você para outro lugar. E ninguém mais vai ter acesso a isso, então tudo que você já fez deve ir contigo. Mas você pode deixar 3 coisas para trás que sabe que são verdades, que você deixaria para o mundo. Você tem um pedaço de papel, você pode escrever, e isso é tudo que a gente teria para se lembrar de você. Quais seriam as suas 3 lições ou 3 verdades que você deixaria para a gente? Bem, uma delas é ser fiel a si mesmo e tentar fazer algo que você queira fazer com sua vida e que lhe traga felicidade pessoal e o faça sentir que vale a pena viver sua vida. Em segundo lugar, tente encontrar maneiras de ajudar outras pessoas, pois essa provavelmente é a maior fonte de felicidade na vida. E em terceiro lugar, tente fazer algo que torne a Terra um lugar melhor do que aquele lugar que você encontrou quando estava aqui, e tente fazer algo que torne a civilização melhor do que era antes de você chegar na Terra. Acho que essas são as 3 coisas que eu diria. David, antes de fazer a última pergunta, eu gostaria de te agradecer pelo presente que você tem dado ao mundo em aparecer constantemente, doar tanto do seu tempo. Alguém que é tão ocupado como você, administrando o negócio, dedicando tanto tempo a servir aos outros e participar desses conselhos, oferecer informações, para entrevistar pessoas num estilo único, né, para que a gente possa ter maior acesso a informações de grandes líderes. E eu sou muito grato e te agradeço por essa dádiva que você é, contribuindo continuamente para a humanidade. Você está doando sua grana, contribuindo para a filantropia, tentando fazer coisas pelo país de forma patriótica também. Eu agradeço você por isso, eu fico feliz por a conversa que a gente teve. Eu espero que a gente possa se conectar no futuro e aprender mais. Claro, muito obrigado por me receber. E se eu pudesse fazer tudo de novo, gostaria de ter sido jogador de futebol americano. Joguei Exato. futebol quando tinha 10, 11 e 12 anos, mas depois as pessoas ficaram maiores do que eu e eu simplesmente não conseguia competir. Isso é bom, a gente tem nossas habilidades, né? Você tem o livro How to Lead, que é muito poderoso, muitos amigos meus leram e se inspiraram nele também, estão fazendo coisas legais e administrando grandes negócios online, dizem que são informações valiosas. Eu gosto de ver seus vídeos online. As pessoas elas podem pesquisar seu nome no YouTube também, ver algumas coisas incríveis que estão nesse livro também no YouTube, o que eu recomendo muito, aprendendo não só lições de grandes líderes, mas também como você é um bom entrevistador e apresentador. É fascinante. Eu sempre me inspiro em ver grandes apresentadores fazendo um bom trabalho. Então comprem esse livro How to Lead. Aprenda com os grandes CEOs e mude o jogo. Você tem Oprah, você tem Bezos, muita gente, Phil Knight, tem
Richard Branson, grandes líderes. Então não deixe de dar uma olhada aqui. Esse é o manual para ser um grande líder e aprender como fazer isso agora e no futuro. É muito legal. Última pergunta, a menos que haja algo que eu precise mencionar para que a gente possa te dar apoio e onde a gente deve ir para poder apoiar você em seguida. Não, eu diria apenas que o país está obviamente passando por um período muito catártico e perigoso agora. Espero que todos se sentem e pensem: o que posso fazer para ajudar este país, sem lançar suspeitas sobre ninguém? O país está passando por um momento de alerta muito sério neste momento, e acho que o que precisamos fazer é sentar e pensar no que tornou este país grande, o que podemos contribuir para torná-lo ainda maior e tentar deixar de lado algumas das divisões partidárias que temos e tentar nos concentrar no que devemos fazer para tornar este país o maior país da face da Terra para sempre. Portanto, pensem nisso. Amo isso, ótima percepção. David, última pergunta para você. Qual a sua definição de grandeza? Bem, eu diria que você é uma ótima pessoa, é um ótimo entrevistador, fez um excelente trabalho nesta entrevista. E eu diria que, além disso, a grandeza é basicamente fazer algo que as pessoas possam admirar, que você realizou e fez de uma forma que as pessoas achem que é melhor do que o que uma pessoa comum poderia fazer. E assim, elas admiram a grandeza que você realizou. É óbvio que você tem tentado treinar e educar as pessoas sobre como serem grandes e tem feito isso com pessoas de sucesso em seu programa. E eu admiro isso. Obviamente, você é muito habilidoso. E se eu tivesse a sua idade, quando tive a sua idade, não conseguiria fazer isso. Não sei como você será quando tiver a minha idade, pois aí você será o mestre de todos os tempos. Mas agora que você está em uma ótima forma e pode olhar para trás em sua carreira no futebol americano e dizer: estou feliz por ter feito aquilo, mas estou mais feliz por estar fazendo isso. E se você se tornasse Verdade, Tom muito Brady, verdadeiro. Eu sou talvez muito não fosse tão grato. Eu me feliz machuquei quanto jogando você está futebol e sendo foi agora. devastador por vários anos, mas eu olho pra trás e penso: é isso que eu devia fazer, sabe? Eu devia estar lá por um período e agora é muito mais gratificante pra mim. Então, David, eu te agradeço muito e eu quero me certificar que todo mundo compre o seu Fico livro. grato por isso. How to Lead. Obrigado pela Obrigado sua por suas atenção. cortesias e tempo. Muito obrigado. Sugiro a todos, se você ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que você deve fazer é pagar a sua casa. Pague sua casa. Mesmo que seja uma taxa de juros de 1%, Por quê? pague. Porque se tudo der errado, você tem um lugar para morar.